Olá a todos e todas. A gente vai então para a nossa entrevista da semana. Hoje a nossa entrevistada é a Maria Cortes. Ela é pedagoga e é mestra em literatura. Eu vou passar a palavra para a Maria, que ela vai começar, e ela é contadora de histórias, isso é muito importante. E ela já vai começar, então, esse nosso bate-papo contando uma história para a gente. Maria, é um prazer ter você aqui. Ai, o prazer é meu, gratidão por essa oportunidade. E eu vou contar a história primeiro, depois eu me apresento, tá? Você Ok? me chamou para bater um papo sobre literatura e educação e leitura e esse esse guarda-chuva, né? Que não é tudo a mesma coisa. Falar de literatura é uma coisa, leitura é outra, embora estejam imbricadas, né? Então vamos lá. Eu vou trazer uma história para vocês que eu gosto muito, que vai subsidiar toda a nossa conversa, eu imagino, que é sobre o dia que a verdade resolveu conhecer o Palácio do Califa. Vocês conhecem? Já viu? Essa eu não conheço, eu acho que não. Então, e aí ela falou assim, mas como que eu vou entrar no Palácio do Califa? Porque a verdade é uma coisa assim um pouco subjetiva, né? É difícil a gente pensar como é que é a cara da verdade. Então, ela precisava tomar alguma forma concreta, e ela escolheu assumir a forma de uma mulher. E como mulher, lá se foi ela, nua, né? Tomou a forma de mulher e lá foi para o Palácio do Califa, chamou nos portões, veio o guarda e falou, pois não, senhora, assim, assustado com aquela mulher nua, devia estar com uns panos assim transparentes para não ficar totalmente nua. E aí ela disse, olá, eu gostaria de conhecer o Califa e conhecer todo o castelo. Senhor, eu tenho que falar com o vizir. Aguarda, por favor. E aí, lá dentro, ele disse, vizir, aí fora tem uma mulher, assim, com quase nua, que quer conhecer o palácio, quer conhecer o califa e tudo aqui dentro. Mulher? Assim, despudorada, praticamente nua? E como ela disse que ela chama? Ela disse que se chama Verdade. Verdade aqui no Palácio do Califa? Nem fale que ela vai para os caminhos de Alá, que aqui não tem lugar para verdade. O que será de mim? O que será de todos? E aí o vizinho falou, olha, não deu, a senhora não vai poder entrar. E aí ela falou, lembra que eu disse que ela estava no corpo de mulher? E vocês sabem bem, né, como é que as mulheres são. Elas são obstinadas. Então ela falou assim, o problema é roupa? Achou umas peles mal curtidas ali por perto do palácio e botou aquelas peles no... O telefone toca e aí a Não gente tem para um problema, pouco. a gente continua assim mesmo. E aí ela chegou no portão, chamou, o guarda veio, viu aquela mulher com aquelas roupas, aquelas peles ainda mal cheirosas e disse, pois não, eu gostaria de conhecer o Palácio do Califa, o Califa e tudo aí dentro. Aí ele falou, mas como que a senhora chama? Pode dizer que eu me chamo Acusação. Acusação? Eu vou ter que falar com o vizir. Lá dentro ele disse, vizir, aí fora tem uma mulher com umas roupas mal cheirosas, ainda pingando sangue, e diz que quer conhecer o palácio e o califa e tudo mais. Mulher? Com roupa mal cheirosa? Como ela disse que ela chama? Ela disse que se chama Acusação. Acusação aqui dentro, nem pensar. Fale que ela vai para os caminhos de Alá. Já pensou? O que será de mim? O que será de todos? Fale que uma mulher assim, mal cheirosa, não tem espaço aqui. E aí ele disse para a mulher, e ela foi saindo, e como eu falei, no corpo de mulher, ela não era de desistir fácil. Por isso ela percebeu que ali nos jardins daquele palácio tinha um pé de jasmim com uma fragrância assim, tão gostosa, que ela falou, já sei, então é isso. Então ela catou umas flores, arrumou umas essências, arrumou uns tecidos assim diáfanos, daqueles que cobre, mas não cobre, que a gente vê, mas não vê, e tomou um banho com essas essências, colocou umas joias muito finas e fez uma guirlanda ou uma tiara com aquelas flores de jasmim. Eu só sei que ela ficou muito perfumada.
E lá se foi. Chamou nos portões, veio o guarda, e ele disse, olá, pois não? E ela disse, olá, eu gostaria de conhecer o Palácio do Califa, o Califa e tudo aí dentro. Ah, acho que não vai ter problema. Eu só tenho que falar com o vizir. Como a senhora chama? Ah, fale que eu me chamo Fábula. Ah, sim. E aí, lá dentro, vizir, aí fora tem uma mulher tão linda, tão perfumada, com umas roupas que a gente vê, mas não vê. Uma coisa linda, e quer conhecer o palácio, o califa e tudo mais. Nossa, mas quem é essa mulher? Como ela disse que ela chama? Ela disse que se chama Fábula. Ah, que ela seja recebida com honras. E assim se fez. Fizeram um corredor polonês para ela passar. E ela foi recebida com festas e com mesas postas com as melhores iguarias daquele lugar. E o califa adorou conhecê-la e passou o dia ali. Quando deu a hora de ir embora, ela disse, olha, eu agradeço a acolhida, mas já chegou a minha hora. Não, Fábula, por favor, não se vá. Ela disse, eu preciso ir. E foi. E foi feliz da vida, a verdade, que assumiu a forma de mulher naquele momento e assumiu o nome da Fábula, de Fábula, e foi feliz. E é assim que a gente entende que ela só conseguiu entrar no palácio como Fábula. Não adiantou ser como verdade, nua e crua, nem na forma de acusação. E essa é uma história, né, do Oriente Médio, né, uma história muito conhecida ali no Iraque. E ela me traz muito a memória para falar de literatura, falar de leitura e falar da necessidade da literatura. E aí eu coloco entre aspas, tá? Essa necessidade. E eu acho que ela vai permear nosso bate-papo aqui. E aí, como vocês viram, eu amo contar história, não me sou contadora de histórias profissional, mas não tenho nenhuma pretensão de ser a melhor contadora de histórias, de ser uma contadora de história de sucesso absoluto, mas eu tenho a pretensão de levar um quentinho no coração de quem escuta, de levar uma sensibilidade e um despertar. Não que o objetivo das histórias sejam esses, né? Mas, sobretudo, é trazer o deleite, mas que a gente consiga também, junto com o deleite, trazer essa coisa gostosa que nos convida a acordar. Então, por isso que eu tenho duas filhas, né? Uma já tem 19, a outra tem 15, e eu nunca contei história para elas dormirem. Hora de dormir, eu colocava uma musiquinha, conversava sobre o dia, mas eu sempre contei muita história, porque para mim as histórias são sempre para acordar, né? Mas eu não estou aqui dizendo que não se pode contar história para dormir, mas eu não aprendi. E aí eu sou a Maria, né? Eu sou Maria Cortes, eu sou baiana, embora eu more aqui em Minas já há quase 25 anos, Carlinha. Sim, é por aí. Acho que há 23 anos, por aí, e estudei biologia na Bahia, estudei pedagogia aqui em Minas, aqui em Viçosa, e aí trabalhei muitos anos com educação, nessa perspectiva do incentivo à leitura, do acesso à literatura, ao teatro, e fiz muita peça de teatro nesse percurso todo. Trabalhei com agroecologia, também para a educação, né? Uma agroecologia para dentro das escolas. E hoje eu conto muita história por aí, fiz mestrado também, né? Para eu também beber dessa teoria literária que eu sempre fui apaixonada. E aqui estou com essa colega querida que moramos juntas, e aqui em Viçosa, e é um prazer, eu agradeço, tá, o convite. Ai, que bom que você está aqui. A gente já tinha tentado, na verdade, a gente tentou gravar essa conversa antes, e depois a gente descobriu que não tinha gravado nada. Mas foi uma oportunidade também de trazer a Maria novamente, escutar uma nova história, enfim. E aí, Maria, eu queria comentar um pouquinho sobre essa sua história, porque você fala, né, a verdade
vira fábula. E a gente sabe que muitos ensinamentos, muitas verdades são passadas a partir das fábulas, né? Então, que a literatura ela tem essa questão do deleite, tá? Mas ela também trabalha assuntos muito sérios, né? É uma maneira, talvez, de, enfim, causar um impacto de uma maneira diferente, que a verdade, às vezes, é muito, como você disse, aparece de uma maneira muito nua e crua, né? Então, a fábula, eu acho que ela vem trazer realmente esse calorzinho, esse abraço, né? E, ao mesmo tempo, ensina. E aí eu queria que você começasse contando um pouco para a gente quando surge na sua vida a literatura e a contação de histórias. Eu sei que a história é longa, mas eu queria ouvir um pouquinho assim de quando a Maria se torna a Maria contadora de histórias e essa pessoa que tem um projeto tão legal, tão bonito de incentivo à leitura. Essa pergunta sua é muito interessante. Sempre que a gente se abre para um bate-papo, na verdade, é a gente que se escuta, né? Quando você é convidado para falar de qualquer coisa, o primeiro ouvido, né, a escutar, a primeira escuta é a sua. E aí é muito engraçada essa pergunta, Carlinha, porque ela me faz pensar que a contação de história, essa missão, esse ofício, sabe, da oralidade, das palavras, sempre esteve, sabe, na minha existência, sempre esteve. E eu nasci na roça, né? Eu nasci no campo mesmo, de parteira, então eu não tive uma mãe e um pai para me contar histórias, eu não tinha acesso a livros, na verdade, e meu pai morreu muito cedo, eu tinha 5 anos, e aí eu fui morar com meu irmão, numa outra cidade, foi uma ruptura muito difícil, assim, para mim. Antes eu morava com a minha irmã, porque a minha mãe, enfim, uma história longa, não quis se responsabilizar pelos filhos pequenos, e aqui não tem nenhum tipo de julgamento, né? Ela era jovem, e ela não quis ficar com nenhuma terra do meu pai, mas também não queria ter nenhuma responsabilidade com o filho, e aí cada irmão pegou um filho para cuidar, um irmãozinho, né, para cuidar, éramos 5, e aí eu fiquei um tempo morando com a minha irmã, com as minhas 2 sobrinhas da minha idade, e era assim, o que existe de melhor para a infância é estar com outras crianças. Isso é assim, é a experiência mais gratificante, é onde acontecem os maiores e melhores aprendizados que se leva para a vida inteira. E aí isso, eu estava assim no deleite, né? Que apesar de não ter pai nem mãe, né, comigo, mas eu tinha essa presença muito forte de outras crianças ali na minha idade. E aí, quando eu estava com 7 anos, eu fui morar com o meu irmão numa outra cidade, lá na Bahia. E meu irmão muito primo da minha cunhada, o meu tio, o pai da minha cunhada, todos os dias religiosamente ia visitar a minha cunhada, e aí ela teve uma filha, depois outra filha e outra filha, e ele sempre ali e com muita disposição em contar histórias. E ele contava história para as meninas, mas na verdade era eu que me encantava assim, né? Me entregava de corpo e alma aquelas histórias que ele dizia que acontecia com ele, histórias da oralidade, histórias que a gente diz que é do povo, né? São as histórias folclóricas que são importantíssimas e que não são menos importantes do que as histórias clássicas. E aí ele contava histórias, né? Que viu a sereia, que a sereia pediu isso para ele, que ele foi para a cidade, contava história de ouro, que aí ele esqueceu como é que é a palavra que dizia para desencantar o ouro, e aí ele esquecia, o ouro sumia. Eu achava aquilo maravilhoso, né? E assim, e aí a cidade muito pequenininha, poucos habitantes, chamada Maracás, só tinha um colégio. Lá estava eu, fiz teatro no ensino fundamental, gostava muito dessa história da atuação, sempre viciada em filme, muito cinéfila. E aí, quando eu cheguei no ensino médio, só tinha magistério ali naquele colégio. Aí tinha uma professora que eu tive literatura, acho que, sei lá, 2 anos no magistério,
e tinha uma professora que trazia uns textos que eu falava assim, gente, isso tem todo sentido, né? E eu amava aquela disciplina. E hoje em dia, todo mundo fala assim, um trem chato danado, como é que você gosta tanto disso? E eu amava aquilo. E aí é muito interessante, porque mesmo tendo feito magistério ali, eu fiz 18 anos e rompi com aquele comodismo, né? Com aquela zoninha de desconforto, né? Aquela zona de desconforto naquele município, vivendo com meu irmão. E aí eu fui morar numa cidade maior, que tinha uma universidade, né? Uma das estaduais, que era a UESB. Prestei vestibular, passei, e aí fui fazer biologia. E assim, eu só estou trazendo isso para dizer que assim, eu fiz 4 anos de biologia só porque dentro da universidade tinha um departamento de letras, onde tinha assim, um projeto que pulsava. E dentro desse projeto, que era o ProLê, tinham várias práticas, e uma delas era a prática de contação de história, e aí sim, aí eu me refestelei. E aí eu fiz muitos cursos, muitas oficinas, viajei muito por conta desse projeto, que era um projeto nacional, e nunca mais eu parei de contar histórias. Nunca mais. Isso já tem aí, nossa, assim, eu já tenho Alguns 40, anos, né? Alguns né? E anos. aí, não, nunca parei. Então, assim, na verdade, eu acho que eu nunca parei de contar história, e a história nunca deixou de ser algo importante. E depois eu fui trabalhar, né, de uma maneira. É muito engraçado isso, parece até destino. Fui trabalhar como promotora de leitura, assim, formal mesmo, para receber. E aí eu criei um projeto de incentivo à leitura por conta desse ProLê, que eu posso falar daqui a pouco. E aí eu fui perceber que a literatura sempre esteve no meu ser, embora eu não tivesse feito letras. E talvez se eu tivesse feito letras, talvez eu não tivesse essa vibração, porque a literatura, para mim, aí, quem estiver escutando ou vendo, pode falar assim, nossa, que exagero. Mas a literatura, para mim, é um portal de esperança que você atravessa, né? É um portal de esperança, de despertar, de muita coisa. E aí, você falou isso aqui, que você viajou muito. Então, a literatura te fez viajar bastante. Mudar, É, inclusive, E aí eu queria que você emendasse isso contando duas histórias. Primeiro, o que é o ProLer e como que você chegou até ele. E depois eu queria que você já contasse também, você pode emendar do jeito que você quiser, porque você é boa contadora de história, você vai saber fazer isso. Como é que do ProLer você chega em Viçosa, né? Sai da Bahia, chega em Viçosa e vai trabalhar numa escola com incentivo à leitura. Então, são duas coisas já que eu estou relacionando aí. e que está uma dentro da outra, né? E então, eu cheguei a dizer, né, que eu fazia biologia à noite, e aí eu tinha um curso de letras, e era impressionante que o curso de letras é como se fosse assim, um curso de filosofia com um curso de artes, com um curso de artes cênicas. Era um negócio louco, assim, dentro daquela universidade. Não sei se tem essa pulsação, imagino que tenha, né? Eu não tenho notícia. E assim que eu cheguei lá dentro da universidade, eu descobri as coisas, né? Porque toda semana tinha um teatro para ver, dentro do auditório, da galera da letras. E eu falei, gente, e aí tinha os convites, os cartazes, aquelas coisas de universidade, né? Os cartazes, eu falei, isso eu vou querer, isso eu vou querer. E aí tinha um convite para uma reunião de formação de contação de história. Eu falei, nossa, vou querer isso. Mas eu nunca contei história até aí. Você só escutava e Não, contava nunca, assim para um público, para suas sem saber sobrinhas. que eu era uma contadora de histórias, que o que eu fazia era uma contação de história. Era algo tão fluido, né? Até porque você falou das minhas sobrinhas. A minha cunhada, logicamente, né? Se eu morei com ela, eu tinha que dar todo o apoio, né? Com a casa, com as crianças. E aí minha cunhada sempre falou: você não pode falar alto com minhas filhas. É afeto todo o tempo.
E aí eu ficava sozinha com as meninas, assim, adolescente, 13 anos, 14. E as meninas, logicamente, criança, aprontavam, né? E faziam birra, não quero ir para a escola, não quero tomar banho, não quero fazer dever. E aí, gente, assim, impressionante, porque as histórias vinham como terapia para mim. E eu trazia as histórias e eu envolvia, eu seduzia elas, que quando elas se davam conta, elas já tinham tomado banho, já tinham lavado o cabelo, já estava linda para ir para a escola, arrumar cabelo para ir para a escola, né? Assim, não, não quero, não, não quero. E assim, era muito legal, porque depois elas estavam lindas, né? E aí vinham as princesas todas em cena. E aí, assim, era um exercício de contar muita história, mas eu nunca entendi isso como uma prática mesmo, né? Era tão natural. E aí eu fui fazer essa oficina quando eu cheguei lá na UESB, eu devia estar no primeiro semestre de biologia. E lá, sim, eu descobri que aquele convite, aquele momento, fazia parte de uma coisa muito mais estruturada, muito mais complexa, que fazia parte de um grupo de atividades que fazia parte do ProLê, né? Era uma das atividades do ProLê. O ProLê surge ali naquele momento, acho que 96 por aí, e foi uma iniciativa da Biblioteca Nacional, uma política nacional de promoção da leitura no país, para que a gente saísse desse quadro, né, desse contexto de que o brasileiro não lê, e realmente os números dizem que não lê, e agora menos ainda, por conta, né, de todas as facilidades de internet e smartphones. E aí eu fui descobrindo, né, o que era esse ProLê e a riqueza que era, né? Eu acho que em todas as universidades do país que quiseram abraçar essa iniciativa. E aí, como eu já disse, né, o baiano é muito animado, o Departamento de Letras assumiu essa tarefa, e, assim, muita coisa interessante para a comunidade acadêmica e para a comunidade ali, né, do entorno, para as escolas. E, assim, quando eu me vi, eu já estava completamente absorvida pelas atividades, e aí sim, eu comecei a contar a história de maneira, né, profissional. E só que, assim, como era o ProLer, era uma política nacional, a gente ia, né, para ali, para a sede para o campi de Vitória da Conquista, que é onde ficava a reitoria, para fazer vivências, para fazer seminários. Dali a gente já ia para o Rio de Janeiro, e depois ia para Brasília, assim, impressionante. Mas, paralelo a isso, eu fazia teatro com o grupo da Química, que era uma proposta muito inovadora de levar química através do teatro. E aí, assim, gente, agora vocês me perguntam, e a biologia? Bom, a biologia, gente, ia empurrando com a barriga. Enquanto isso, a gente contava história e fazia parte de várias atividades, né, de formação de leitores, e eu fazendo teatro, e eu dava aula também. Eu dava aula para educação infantil, eu gostava muito também, porque eu também tinha que sobreviver, né? Não é só de literatura a gente vive. E é isso, assim, o ProLê é uma experiência que chegou nessas universidades, chegou em Viçosa também, mas chegou com uma cara um pouco diferente ali, uma iniciativa dos professores, mas muito centrado ali na Biblioteca Central, com práticas leitoras, com formação de contadores de história. Mas eu tive a oportunidade, né, ou a sorte de estar ali em Jequié, naquele momento, na UESB, porque agregou, sabe, estudantes de todas as áreas, agregou comunidade né, do entorno da universidade. Então, isso foi muito rico e foi um marco para mim, né? Aí eu cheguei em Viçosa, dei continuidade a essa militância pela promoção da leitura, né? E hoje não tem notícia de ProLê, deve ter né, umas iniciativas, não, umas práticas ou outras, mas muita coisa já aconteceu depois disso, né? A gente sabe que as pessoas que lideram
faz toda a diferença. Na época, o Afonso Romano de Santana era o presidente da Biblioteca Nacional, então tinha uma equipe grande de intelectuais envolvidos nisso. Eu fico pegando os livros, né, hoje, assim, e falo, nossa, eu já estive com essa pessoa, já estive, né? Como, por exemplo, com Rosiana Murray. Toda vez que eu ia ao Rio, encontrava com Rosiana Murray, com Bartolomeu Campos Queiroz, né? Com Marina Colasanti, né? Mas é que na época eu nem dava conta, sabe, do Da alcance. grandeza desses escritores e da importância deles, né? Porque todos esses autores que você falou não são só autores, eles eram realmente promotores de leitura, né? Eles tinham Exatamente. uma inserção muito grande nessa área de promoção de leitura. Então, eles, geralmente, quando eles iam até divulgar livros em determinadas cidades, principalmente se eram cidades que tinham pouco acesso à leitura, eles faziam sempre algum movimento para ir em escola ou para receber alunos, justamente com essa ideia de promoção de leitura, né? E aí, Exatamente. Maria, saindo lá de Jequié, a literatura, eu posso dizer que a literatura também te levou para Viçosa? E como que foi sua chegada em Viçosa? Eu estava lá, eu presenciei alguma coisa, mas você, enfim, você não foi para Viçosa, não foi parar em Viçosa à toa. Então, na verdade, quando eu fazia biologia, meus professores, falavam muito de Viçosa, né? De como que era um lugar especial, e realmente é, né? Assim, ó, é uma universidade, quem não conhece, tem que conhecer, né? Porque, assim, é uma obra de arte. Todo ano, acho que ela ganha como... Ela é uma das universidades mais bonitas do mundo, no ranking ela aparece, mas os professores falavam, os que tinham feito mestrado, doutorado, né, do lado de cá, e voltavam para lá, para a universidade. Mas, como eu dava aula numa escola, eu tinha uma inserção na educação, né, e gente, essas coisas são chamados, né, porque quantos chamados tanta gente escuta? Não, ouve, mas não escuta. Né? Quantos educadores passam por experiências tão interessantes de formação e de uma perspectiva diferente de educar e não muda, né? Fica repetindo aquilo que sempre se fez. E aí eu recebi esses chamados. Eu falava, gente, as coisas podem ser diferentes, né? Então, eu era uma professora diferenciada, assim, porque eu inovava, porque eu queria o diferente, porque não tinha grito na minha sala, tinha combinado, e eu nem sabia que tinha toda uma teoria sobre os combinados. Mais tarde foi que eu fui descobrir, eu não fazia pedagogia, né? Eu tinha feito magistério, na época não tinha essa exigência, e aí os professores lá no meu curso de biologia ficavam falando de uma escola em Viçosa que era muito especial, que educava com arte, que as crianças eram imensamente felizes. Eu falei, isso existe? Será? E aí eu ficava assim, oriçada. Mas as coisas realmente parece que têm um porquê. Minhas sobrinhas, elas tinham 1 ano na minha frente dentro da universidade, né? Então, as duas formaram juntas. Aquelas sobrinhas que eu contei lá no começo dessa conversa, né? Que eu fui morar com elas quando eu tinha 5 anos, né? A gente morou juntas quando a gente estava na graduação lá na UESB. E aí, uma formou em Química, outra formou em Biologia. E aí, elas muito novinhas, meninas, 22 anos, elas queriam fazer outro curso e queriam vir para Viçosa por tudo que já tinha escutado. Uma tentou administração, a outra ciência da computação, e todas as colegas ali mais próximas também quiseram entrar em Viçosa. E aí eu fiquei vendo aquela movimentação delas, de fazendo inscrição e planejando a viagem para Salvador, porque a prova seria em Salvador. Eu falei, uai, gente, só eu vou ficar de fora? Eu vou querer participar dessa farra também, né? E aí eu fiz a inscrição para Viçosa sem pensar, não tinha nada consciente. Na verdade, eu escolhi pedagogia, assim, totalmente sem critério. Poderia ter escolhido letras, ou, né, enfim. E aí eu sei que vamos todas
pega um ônibus e vai para Salvador, assim, nós éramos umas 7, 8 por aí, olha que farra. E aí, o objetivo, na verdade, era fazer a prova e depois ir para a praia, né? E aí, eu na farra, assim, só Maria vai com as outras, né? Eu adoro essa história. E quando eu fui fazer a prova, sabe aquela falta de preocupação, aquela... E eu falava assim, ai, gente, nossa, vontade de dar logo a hora de entregar essa prova. E eu sei que a redação, eu amei fazer aquela redação com aquele tema tão massa, que perguntou assim, se eu achava justo, né, o tema, a aflição que os vestibulares trazem para as famílias. E eu deitei e rolei naquela redação, né, porque eu pude trazer toda a minha vivência, né, de contadora de história, né, de que trabalhava com esse outro viés da promoção da leitura. Mas eu fiz tudo sem preocupação nenhuma. Resultado desse negócio todo, né? Ninguém passou, com exceção de mim. Eu fui a única que passei e nem eu tinha até esquecido que eu tinha feito essa prova. Nem procurei saber nada disso, eu era formanda. E aí eu estava acampada em Ilhéus, minha família aparece no acampamento, achei até que tinha acontecido alguma coisa, e me disseram que eu tinha passado e que a universidade tinha ligado para mim, e que já tinha feito não sei quantas chamadas e eu não respondia, e eles resolveram ligar. E aí, assim, eu não tive Peraí, dúvida. Maria, eu acho que parou aqui, só um instantinho. Não, tá, pode continuar, parou não. É porque a gente chegou na meia hora de entrevista. Ele avisou, né? Avisou. Uhum. Então, a gente tem 10 minutos. E aí, eu não tive dúvida, vim fazer minha matrícula e vim de Malicuia, na certeza que eu não retornaria. E falei, depois eu volto para formar, e até hoje eu estou indo para voltar lá para formar, depois de 20 e tantos anos. E aí eu fui primeiro para essa escola que fiz minha matrícula, claro, garanti, aí eu fui direto para essa escola que se trabalhava tão diferente com a arte, mas eles não tinham esse trabalho de promoção da leitura, que eu aprendi no ProLê. E quando eu cheguei, eu ofereci esse trabalho, eles falaram assim, gente, mas como assim, né? O que é isso? E não tinha vaga mesmo, mas era uma escola realmente diferenciada, porque perceberam essa oportunidade quando eu cheguei ali no mês de maio, oferecendo. Aí, assim, era uma escola com uma associação de pais, tinha muito conselho, eles não, né, não fecharam comigo. A gente tem que falar, mas eu saí de lá assim sem esperança. À noite eles foram atrás de mim lá na universidade para dizer que queriam sim, mas que eu teria que participar de um processo e tal, tinha que abrir para mais gente. E aí eu participei de todo o processo, de entrevista, de tudo. E aí eles me permitiram criar todo o projeto dos meus sonhos, que era um espaço super convidativo, agradável, que quando você entrasse, te capturasse assim, sua atenção e você não conseguisse sair dali, e com atividades de bate-papo com o autor, com contação de história, com oficina de contadores de histórias, com teatro de bonecos, com campanhas para almofada, para tapete. Eu sei que, assim, foi por 18 anos eu fiquei lá fazendo muita coisa legal, como promotora de leitura, né? A gente aprendendo sempre, sempre, mas com base em toda essa minha experiência do ProLê. Então, assim, é isso. Na semana passada, a gente conversou com a Rafaela, que trabalhou numa escola como professora de biblioteca, que é um cargo que tem no estado de Minas Gerais. E que as bibliotecas das escolas estaduais costumam ser assim, eu brinco que os puxadinhos, porque é a sala que sobra, enfim, vira um depósito de livro. E você conseguiu fazer um espaço muito legal lá nessa escola que você trabalhou, né? Você desenvolveu, enfim, virou um espaço que não é essa biblioteca convencional que a gente tem. Então, Carlinhos, que deveria ser. Eu acho que a gente desiste muito fácil das coisas. Eu acho que tudo na vida tem a forma como a gente coloca a nossa energia, o nosso propósito, sabe? A nossa vontade de fazer acontecer. E ninguém que olhasse para mim via dúvida.
de que aquilo faria daquela escola algo assim muito especial. Então eu tive uma sala muito no centro da escola e eu fiz dela assim, né, os livros todos para educação infantil, acessível, para os maiores um pouquinho mais acima, os dos adolescentes à parte, e eu quebrei uma parede que era do lado da biblioteca e ampliei para que os adolescentes tivessem mais espaço, em um lugar, né, também que não fosse cheio de cores, que tivesse... Eu lembro que, não sei se você ainda estávamos morando juntas, eu tinha muito gibi, de super-herói, eu tenho um lado nerd também, assim, tá, gente? E aí eu xeroquei aquelas histórias preto e branco e encapei como um papel de parede, e aquilo alucinava os adolescentes, os jovens. Então, é isso que alguém que se propõe a incentivar a leitura precisa estar atento, né? Eu preciso atrair, eu chamo muito de seduzir as crianças médias, né? Os pré-adolescentes, adolescente e adulto, por que não? Sabe? O que você oferece para os adultos, especialmente porque tanto adulto não lê porque não teve um incentivo, um empurrãozinho, e depois que descobre essa maravilha, a fábula da vida, né? E eu contei a história por isso, porque a literatura ela traz a verdade que a gente vive, a nossa realidade, como fábula, né? E aí é mais, né? E quando eu falo de literatura, eu estou falando de literatura boa, porque a gente não pode, tem que sair desse julgamento, né, de que pessoas simples não podem ler histórias de Dostoiévski ou de Machado de Assis ou de Camões. Não, história boa agrada a todo mundo. Isso é o direito à literatura que o Antônio Cândido fala. Todo mundo tem direito a isso. Não sei como é que está o seu tempo e A gente quantas está com horas. pouquinho tempo, a gente tem 5 minutos, mas eu queria que você falasse rapidamente sobre a sua dissertação de mestrado, porque você é da pedagogia, mas foi fazer um mestrado lá na letras, lá na literatura. E você pôde abordar uma autora que eu lembro de ter lido na infância, que é a Lígia Bonjunga. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a sua dissertação. Então, hoje pensando, eu não teria jeito de fazer mestrado em outra área, gente. Não tinha jeito. E gostaria até de fazer doutorado na área de literatura, só não sei se ninguém me aceitaria, né? Mas agora eu já posso fazer um doutorado na educação, né, com esse viés. Mas eu trabalhei esses 2 livros, não sei se chega para você ao contrário, não, né? Sim, não, tá certo. Chega Que é direitinho. a Bolsa Amarela de 76, né, de 1976, plena ditadura militar, que grande parte da infância das pessoas, né, das pessoas nas suas infâncias leram. É um livro assim para pré-adolescente, né, com letras, enfim. Eu consegui achar ele em PDF e ele vai estar disponível para as alunas. A Que Bolsa Amarela, maravilha! para elas lerem. É delicioso, uma leitura agradabilíssima, 136 páginas, e eu trabalhei com esse, que tem uma leitura também bastante envolvente, mas eu não vou dizer que é agradável, que é um romance. A própria Lígia Bojunga, ela acha que não tem que categorizar a literatura, e ela não categoriza nem a dela, mas essa aqui deve ter literatura aqui na ficha catalográfica, né? Deve ter literatura infanto-juvenil, e essa aqui é romance. E aqui vai trazer uma perspectiva de infância que sonha, né? Que sonha e que percebe as suas negligências, né? As negligências para com ela enquanto autonomia, né? Enquanto ser sujeito, sujeito mesmo, né? Que tem uma vida. Então, a Raquel vai questionar isso tudo, e o sonho dela tinha 3 grandes vontades, que aí ela colocava nessa bolsa amarela, e era a vontade de se expressar, ela queria ser escritora, a vontade de fazer as coisas que menino faz, por isso ela queria ser menina, e a vontade de ser adulta para ser respeitada.
Mas aí a Lígia vai, cresce o público dela, né? Assim, coloca uma maturidade muito grande, e vai falar da Sabrina, que tem a mesma idade da Raquel, 10 anos, e que vai sofrer toda sorte de violência, de negligência e de opressão. Então, eu vou tratar dos direitos da infância, vou tratar do estatuto e especialmente do abuso sexual infantil e da exploração, né? Mas aqui na Raquel tem de sobra negligência com a infância e para mim é um retrato da nossa sociedade, mas chega aqui como fábula, né? Esse aqui também vai falar, né, desses direitos da infância, mas chega como fábula. Então eu fiz esse estudo, foi uma experiência muito rica e posso conversar no outro momento com mais calma, né, sobre isso, mas assim foi bem importante. Fiquei muito satisfeita com essa oportunidade de eu peguei duas meninas da mesma idade, mas em contextos completamente diferentes para falar dessa infância que a gente sonha. Maria, a gente está chegando ao final, porque o aplicativo tem o tempo dele, mas eu acho que a gente conseguiu resumir bem o que você já tinha me falado uma vez. Eu gostei muito de você estar aqui e, se precisar, eu vou te chamar outras vezes para a gente conversar sobre as literaturas e educação, tá? Porque esse tema realmente é um tema muito legal. Eu posso Que me voltar, atrai inclusive, para muito. falar desse estudo. Ótimo. Tá? Eu vi que a dissertação ainda não está disponível, né? No Oh, site eu procurei lá no site da universidade, mas acho que ainda não está disponível. eu vou olhar para você e te aviso. Tá bom. Mas eu posso te mandar. Ótimo. Se você puder me mandar, eu quero ler. Eu mando sim. Então, muita gratidão por essa oportunidade, por esse bate-papo, tá? Que a gente esteja junto outras vezes. Foi ótimo. Foi um prazer conversar com você e relembrar um pouco as suas histórias, que eu gostava tanto de escutar e gosto até hoje. Isso é importante, que a gente conta história para todas as idades, né? Tem que tirar essa ideia de que história é só para criança. Muito obrigada. Grande beijo. Beijo, querida. Deu certo agora.